A vida cristã sem Cristo não é vida cristã. É uma vida vazia, onde nós mesmos somos o centro. Nós buscamos nos satisfazer, atender os nossos desejos, atender a nossa própria vontade, atender os nossos próprios sonhos, nossos próprios planos, nós para nós mesmos. Por isto que o homem sem Cristo é um homem egoísta, é um homem, uma pessoa que vive no pecado. Por quê? Porque essa pessoa assumiu aquela condição e a proposta que Satanás fez lá no Éden. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o homem, por natureza, ele procura colocá-lo como o centro, como o Deus da sua vida. Aquele que eu devo satisfazer, alegrar, causar bem-estar. E essa pessoa sou eu. Isto é uma vida alheia à vida de Deus. Portanto, uma vida alheia à vontade de Deus, ao plano de Deus, é uma vida que vai viver no pecado. Não querem vir a mim para que tenham vida. Isto é João 5,40. Não querem vir a mim. E lá no Evangelho de João 15,5, ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Mas o homem acha que ele pode. Por quê? Porque de alguma forma ele assume a posição de Deus. Por que Deus? Porque Deus não depende de ninguém. Se ele dependesse de alguma coisa, ele não seria Deus. Então eu prefiro ser Deus, para não depender de ninguém. Só que esta pessoa, que diz que não depende de ninguém, é a pessoa que mais depende dos outros, do meio, da família. Ela depende. Por quê? Porque ela se torna uma pessoa vazia, sem esperança, sem paz. É só chegar às tribulações, às angústias, que não tem em que se agarrar. Mas acha que pode viver sem entregar-se àquele que é Deus, que se fez homem, misturou com os homens, para ganhar os homens, para libertar os homens deles mesmos, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi manifestado na carne, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio com uma missão de cumprir o propósito do seu Pai, porque o Senhor Jesus foi obediente até a morte de cruz, porque só lá na cruz Deus, o Pai, estabeleceu esse lugar chamado cruz para o encontro do pecador com o Deus Criador na pessoa do Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isto, quem vai dizer isto é aquele que foi salvo, porque creu em sua morte, em sua ressurreição, juntamente com o Salvador, com o Cordeiro que tira o pecado, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Deus, o Pai, estabeleceu esse único lugar de encontro, onde o pecador vai ser justificado, perdoado, reconciliado, tornado nova criatura, porque ele entra como velha criatura condenada e sai pela ressurreição. Ele ganhou uma ressurreição juntamente com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, sendo tornado
uma nova criatura. Antes de sermos crucificados, Deus trabalhando na nossa vida, nos atraindo, deixando algumas situações da nossa vida. Sabe aquela frase que diz: se você não vier por amor, você vem pela dor. Sabe? Mas Deus tem os seus propósitos. Eu não sei exatamente se vai ser por amor, pela dor. Cada um tem a sua experiência. Ou mesmo não estando pela dor e nem pelo amor, mas foi revelado através de um folheto, através de uma leitura bíblica, através de uma mensagem que ouviu pela internet, pelo seu celular. Ele ouviu e o Espírito Santo trabalhou no seu ouvido, traduzindo o grande amor e a graça de Deus em favor de um pecador, mesmo que aquela pessoa, eu nunca reconheci que eu sou um pecador, mas naquela hora que o Espírito Santo graciosamente, amorosamente, gentilmente revelou a pessoa de Cristo, o Salvador, o Senhor, o amoroso, o gracioso, o nosso Salvador Jesus Cristo, trouxe para essa pessoa, e essa pessoa teve uma experiência. Eu não sei se ela estava num volante de um carro, estava dentro de uma igreja, em um local, numa festa, eu não sei. O Senhor tem os seus caminhos e suas maneiras de trabalhar com aquele que ele já elegeu antes da fundação do mundo, e aquele que ele escolheu para ser dele e viver para ele. Atraiu esse pecador lá na cruz e o crucificou como velho homem e o ressuscitou como um novo homem selado com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja o Senhor. Mas e agora? Agora, 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo me constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. Agora, a parte que nos cabe agora nesse assunto, e não vive mais para si mesmo, mas vive para aquele que por ele morreu e que por ele ressuscitou. Começa agora um novo viver. Não vive mais para si mesmo. Não é mais egocêntrico. Mas agora tornou Cristo cêntrico. O centro é Cristo. O Senhor Jesus Cristo começou a viver no seu namoro, no seu casamento, no seu trabalho, na sua luta, nas suas labutas da vida, trabalhando para que haja o pão, haja um estado bom para viver. Essa pessoa, em 1 Coríntios 10, 31, ele diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa no seu serviço, no seu lazer, na sua luta, no seu esporte, onde você for, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, porque o Deus glorioso veio ao teu encontro quando você era um pecador perdido. Ele foi generoso, foi gracioso, foi misericordioso. O Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, que não tinha pecado nenhum, santo, 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 recebeu um pecador como eu e você. O seu corpo lá na cruz. Lá é o lugar de encontro. Não tem outro lugar. Deus estabeleceu a cruz para reconciliar o homem com ele e fazer desse velho homem pecador perdido, adâmico, fazer um novo homem salvo com a vida de Cristo, agora caminhando para o céu, e enquanto estiver aqui, estará vivendo para a glória de Deus. O seu namoro é para a glória de Deus, seu casamento para a glória de Deus, seu trabalho está sendo para a glória de Deus, os seus afazeres estão sendo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. E agora essa pessoa tem condições para viver para a glória de Deus. Por quê? Porque já não é mais ela que vive, Gálatas 20, 2:20. Não é mais ela que vive, mas agora o Deus glorioso, agora é Cristo que vive no interior dessa pessoa. Essa pessoa recebeu o maior presente de todo mundo, que é o Filho de Deus habitando no seu interior. Ele é a glória de Deus.
Aí nós vamos lá. E a palavra do Senhor também diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O propósito de regeneração, de salvação, de novo nascimento e fazer filhos de Deus no Filho. E esses filhos de Deus vão viver agora, têm condições para viver agora, para a glória daquele que o chamou, que o regenerou, que fez dessa pessoa uma nova criatura. Não é maravilhoso? E é pela graça, de graça, de graça. Agora, recebeu? Recebeu. Agora, não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que por ele morreu e que por ele ressuscitou. E é prazeroso. Eu não tenho que viver para a glória de Deus. Eu sou compungido, eu sou constrangido, eu sou levado. Como posso não corresponder a um amor de alguém que entregou a sua própria vida em meu favor quando eu era um pecador desgraçado? Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5, 8. Não é maravilhoso? Está vivendo para quem? Aí Paulo chega e conclui o seguinte, Filipenses 1, 21, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor, porque Ele nos constrange a viver para Ele. Como não posso? Como eu decidi não abraçar uma pessoa que chega e me abraça? Essa pessoa me abraça e eu percebo o quanto ela me ama. Como eu não vou corresponder? Assim é o nosso viver cristão. Não, eu não tenho o quê. Eu sou constrangido a viver para Ele. Em 2 Coríntios, ainda em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos agora transformados, cada vez mais tomando a forma, transformados de glória em glória, transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito Santo. Olha o processo agora. Deus não faz uma pessoa pecadora, que não nasceu de novo, fazê-la parecida com o Senhor Jesus. Ele vai fazer essa pessoa sendo transformada de glória em glória, aquele que já recebeu o Deus glorioso. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, o Filho glorioso habita em mim. Agora mais de Cristo, até Deus, o Pai, alcançar em mim e você o seu propósito de ter uma família de filhos parecidos com o Filho dele. Mas ele habitando em nós, até ser Cristo ser formado em você, em mim. Quanto mais de Cristo. Cristo é paz, mais paz de Cristo. Cristo é alegria, mais alegria de Cristo. Ele é a vida eterna, quanto mais aproximando de já termos a vida eterna. É maravilhoso? Sem dúvida nenhuma. Viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Concluindo esse vídeo, em Atos 20, o apóstolo Paulo vai nos ensinar uma coisa tão preciosa. Nós estamos aprendendo, nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo amadurecidos, nós estamos sendo transformados de glória em glória, de Cristo mais Cristo mais Cristo mais Cristo, na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções. As concupiscências da nossa carne está sendo moldada, vontade, desejo de Cristo, santidade, da humildade de Cristo, não a soberba. Nós estamos sendo substituídos
dia a dia, e o Senhor está preparando circunstâncias e palavra de Deus para chamar a nossa atenção quando assim for necessário, porque Ele nos ama, Ele nos disciplina, Ele nos corrige, porque qual pai que não corrige o seu filho, que ama? Que pai? O nosso Pai, Ele é perdoador? Sim. Agora eu quero falar uma coisa para você. Por que você leva uma culpa, sendo que essa culpa já foi paga? O preço dela, em Cristo lá na cruz. Mas o que eu errei feio. Todos nós. Mas Jesus Cristo já levou a nossa culpa. E já cancelou todo escrito de dívida que constava nas ordenanças dele. Ele pegou toda essa nossa culpa e colocou no corpo de Cristo na cruz. Colossenses 2,14. Cancelou. Cristo é suficiente. Agora, olha só. O apóstolo Paulo chamando a nossa atenção. Nos ensinando, nos instruindo. Como é uma vida cristã, de fato e de verdade? A vida cristã não resume você ir para a igreja, fazer o sinal do crucifixo, levar a Bíblia embaixo do braço. Você não perder missa, não perder culto. Vida cristã é muito mais do que isso. Vida cristã é Cristo vivendo e sendo manifestado em todos os nossos relacionamentos. É estilo de vida. Não é momento de vida. Daquela reunião, mas de eu viver para Cristo. Olha só o apóstolo Paulo em Romanos 10, 20. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Se você não é inscrito, escreve. Se isso trouxe vida para você, arrependimento, disciplina, trouxe vida de Cristo, coloque seu joinha. Deus ajuda. Faça comentário. Também nos ajuda. Amém.